Vai, isso. Vira. Opa, já começou a aula. Desculpa. Tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai falar de jogos e suas tecnologias. Por isso que a gente está aqui já envolvido na dinâmica de como entender que as tecnologias, linguagens e suas tecnologias fazem parte desse vislumbre e como a Educação Física vai se correlacionar com essa prática. Nesse caso, a gente vai ter os jogos e brincadeiras como direcionamento, beleza? Para isso a gente vai fazer o quê? Aquele remember básico, que é entender as brincadeiras como aspecto da ludicidade, os jogos como a dinâmica do brincar, só que com regras, e essas regras podem e devem ser adaptadas a depender da situação, né? E aí é brincando que se aprende. Então, de forma geral, a gente já fez esse mapeamento primário, entendendo que as brincadeiras vão ter esse aspecto mais de liberdade, vão ter essa dinâmica de aprendizagem, né? Já os jogos vão ser esse brincar, só que com um segmento de regra, esse segmento em que a gente consegue delimitar algumas práticas, porém fazer esse direcionamento, né? Só que de uma forma um pouco mais adaptada, a gente consegue envolver a todos. A gente já consegue compreender também a base da problemática em que a questão de gênero pode ser um limitador, sabendo que brincadeira não é para ser limitada, é para ser vivenciada, experienciada. E aí a gente tem nesse mapeamento completo, assim, geralzão, a gente já consegue inserir o aspecto da tecnologia, porque a tecnologia vem como uma ferramenta de adaptar, inovar e fazer com que determinadas brincadeiras, determinados jogos passem por uma nova roupagem. E aí, para isso, a gente vai seguir no texto. Vamos lá. Ó. A vida moderna e seus dilemas. Escada rolante, elevador e automóvel. Essas são algumas das facilidades que a vida moderna proporciona para a população. Apesar de trazer um grande conforto e facilidade, o uso excessivo dessas e outras tecnologias, como os videogames, pode contribuir para o sedentarismo e prejudicar a saúde física e mental do indivíduo. E aí a gente já faz aquela primeira leitura de imagem em que a gente tem um aspecto do computador, um aspecto da ferramenta, o aspecto físico do indivíduo e a adaptação, a inovação, a mudança, a transformação para 2012, 12 anos depois, como é que está a ferramenta tecnológica e como é que está o indivíduo. Quais seriam as leituras que a gente poderia fazer? A tecnologia evoluiu e com essa evolução a gente ficou um pouco mais acomodado. E esse acômodo a gente correlaciona com quem? Com o sedentarismo. E a dinâmica de quem é sedentário é ter consequências, e uma das consequências possivelmente é a obesidade. Tranquilo? Então é esse mapeamento geral que a gente vê. Tecnologia evoluindo, ela vai se inserindo no nosso cotidiano, de uma forma um pouco mais corriqueira, uma forma um pouco mais comum, um pouco bem mais acessível, né? E essa mudança, essa transformação vai ter efeito no nosso aspecto geral, físico, mental, cognitivo. Então, quais serão os efeitos, quais serão os direcionamentos que a tecnologia vai ter no nosso dia a dia, beleza? Então, foca na tela que a gente vai continuar. Ó, a vida moderna e seus dilemas. O sedentarismo não é um problema recente, mas sua incidência aumentou com o passar dos anos. Atualmente, esse problema afeta não só os adultos, mas também crianças e adolescentes, algo que não era comum no passado. A tecnologia pode ser um dos fatores que contribuem para esse cenário, já que muitas vezes as crianças preferem passar o tempo em frente ao computador ao invés de praticar atividade física. E aí eu já levantaria a primeira questão, é que se você sabe de fato que é sedentarismo. Mas de forma geral, a gente já viu sim que essa inserção da tecnologia no dia a dia acaba fazendo com que a gente fique mais acomodado. Além disso, práticas comuns de criança enlouquecendo no meio e corre no meio da rua e pega a menina, segura, isso começou a ficar um pouco mais escasso, até mesmo pela mudança cultural, aspectos físicos da própria geografia, bairros e comunidades, muito sobrecarregado, muita gente, violência, isso faz com que a gente acabe se contendo. E aí, ficando dentro de casa, quais serão as dinâmicas que a gente começa a inserir? Ah, vai assistir uma televisão, vai jogar um joguinho, pega o celular, vai pro tablet. E aí essa dinâmica acaba mudando e fazendo uma nova roupagem, vai moldando para novos costumes e novos hábitos, que a depender dessa dinâmica afeta sim o aspecto físico, porque o brincar
é um aprendizado, mas também é uma atividade física que a gente já viu. Qualquer coisa, acessa a plataforma aí que você vai relembrar qual seria essa dinâmica da atividade física. Então, o brincar, né, a atividade do brincar, ela vai muito além da simples prática de libertação. Ela tem toda uma dinâmica que envolve diversos aspectos, o físico, emocional, cognitivo, de aprendizado, de desenvolvimento do ser humano, que, dependendo da forma com que é desenvolvida, se for, por exemplo, relacionado apenas à tecnologia, pode acabar acarretando em consequências um pouco danosas, beleza? Mas não pode, não deve, porque a gente vai ver já que tem benefícios. Mas antes de ver os benefícios, a gente vai ver o que é o sedentarismo, porque vai ficar sedentário, mas e o que é o sedentarismo? Vamos lá. Ó, o sedentarismo é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano, não somente no âmbito da prática desportiva, mas em toda a sua amplitude, o que pode comprometer a saúde e aumentar a suscetibilidade a patologias. Patologias a gente pode entender aqui como doenças, tá, pessoal? Devido à gravidade do problema, é considerado atualmente como uma questão de saúde pública e muitos profissionais da saúde consideram como um dos principais desafios do século. Então aqui a gente já vai ter o quê? A atualidade, contemporaneidade. A gente tem que analisar o aspecto que vai ser cobrado do Enem, aspectos reais, concretos e da atualidade, contemporaneidade. O que a gente entende? Obesidade vai ser um dos grandes problemas da atualidade. A gente entende que o sedentarismo, ou seja, a ausência de atividade física, é o que pode estar direcionando para esse aumento da obesidade. E a gente entende que as ferramentas tecnológicas que a gente utiliza acaba sendo um fator propulsor desse sedentarismo. A gente vai facilitando. Eu não preciso mais ir até a televisão para mudar de canal. Eu aperto um controle remoto de onde eu estiver. Ponto. Eu não preciso mais, por exemplo, sair para brincar no meio da rua para me conectar aos meus amigos, para me relacionar com meus amigos. Eu vou para um joguinho, Free Fire ali e tal, e vou me relacionando com pessoas sem precisar me mover. O meu personagem, eu vou colocando as skins mais tops, os mais fortes, mas como é que fisicamente eu estou? Será que eu tenho esse mesmo investimento em que eu tenho nos meus personagens? Então, são todas essas correlações que a gente vai analisando e, como eu mencionei, o aspecto da atividade física não é apenas a exclusão da parte desportiva. Não é, eu não faço um esporte, não faço musculação, que eu sou sedentário. Não, o simples, por exemplo, varrer de uma casa, uma pessoa está ativa, porque ela está realizando uma atividade que a gente já definiu que seria essa atividade, qualquer prática de movimento real, concreto. E o brincar seria uma dessas ferramentas de uma forma descontraída, livre, lúdica e tudo mais. Porém, aí a gente consegue observar a tecnologia influenciando nessa alteração de comportamento, beleza? E aí, compreendendo isso, a gente vai ver como é que ela se insere agora na nossa aula, beleza? Vamos aqui, ó. Diante das transformações da sociedade, da revolução tecnológica, das novas dificuldades e necessidades que emergem no cenário atual da educação física escolar, os videogames são ferramentas que podem ser utilizados para dinamizar o aprendizado. Entretanto, quando não são usados com direcionamento educacional adequado, podem atrapalhar o desenvolvimento das suas ações benéficas. Então, uma observação rápida. Tem ações benéficas? Claro que sim. É por isso que a gente insere a tecnologia. A tecnologia vai ser essa transformação que vai proporcionar de propulsão já, né? No caso de alguns aspectos. Porém, se for utilizado com um direcionamento correto. Se eu apenas, vamos lá, galera, todo mundo pega o celular e a gente vai fazer um jogo que... Deixa eu ver, rápido joguinho de celular. Vamos jogar Snack, sei lá, ou até mesmo o bendito do Free Fire. Será que aquela prática livre, descompensada, descontrolada, desprogramada, vai ter algum benefício concreto? Não, mas eu posso utilizar o aparelho tecnológico como uma ferramenta para acessar determinadas dinâmicas. Por exemplo, no período pandêmico, o uso da tecnologia ele foi extensivo. De forma benéfica? Sim, porque a gente precisava ter acesso ao conhecimento, a gente precisava acessar o saber, a gente precisava dinamizar algumas práticas e algumas delas foram possíveis, já que a gente não estava propício para aglomeração e estar, por exemplo, numa quadra jogando a dinâmica do jogar, conhecer alguns aspectos do jogo, a gente pode fazer isso utilizando o celular, por exemplo, usando forca para jogar, a brincadeira do adedonha. Isso são dinâmicas de adaptação para a gente vivenciar de uma forma um pouco diferente, tranquilo? Então a gente vê que ela começa a se inserir
para auxiliar no aprendizado. Para isso, ela precisa ter um direcionamento um pouco mais coeso, um pouco mais corretinho, beleza? Tranquilo? Calma, foca e vai. Então aqui, ó, só um restart. O videogame é um aparato tecnológico que utiliza o meio digital para o desenvolvimento de ações que simulam ou não o real. Os jogos eletrônicos são uma ferramenta importante na educação do futuro, já que podem desenvolver nas crianças e adolescentes habilidades variadas como atenção, interação social, memória, raciocínio lógico, planejamento, tomada de decisão, seleção visual e até mesmo habilidades físicas, dependendo do tipo de jogo. Por que até mesmo físico? Porque a gente já consegue observar em alguns aparelhos tecnológicos a adaptação para a prática física. Justamente quando eu acho que o produtor do videogame, né, da parte física, as crianças estão muito sedentárias, realmente. Elas só ficam ali viciada, vidrada. Vamos criar uma dinâmica, vamos criar uma ferramenta, um recurso que eles consigam se movimentar. E aí vem aquele skit move, Just Dance, eSport, em que a gente, do Nintendo Wii, em que a gente começa a simular movimentos. E aí a gente consegue fazer o quê? Essa vivência de determinadas práticas que a gente não teria como desenvolver no real. Por exemplo, prática de tênis. Nem todo mundo tem um acesso concreto a uma quadra de tênis. A dinâmica é um pouco mais complexa e tudo mais. Porém, no Nintendo Wii é muito fácil vivenciar isso. E a gente começa a fazer esse vislumbre. Por exemplo, o Just Dance, para quem tem dificuldade de coordenação e quer iniciar, é uma ferramenta em que você consegue copiar alguns movimentos e aí você começa a executar e vivenciar determinados tipos de práticas, assim como outras ferramentas de jogos em que a gente consegue fazer isso com o movimento. A realidade 3D é uma dessas possibilidades, então a gente consegue perceber que existe sim mecanismos para que a gente bote nosso corpo em movimento. Além disso, a gente consegue observar os benefícios. Jogar vai demandar atenção, o raciocínio, ele acaba fazendo com que a gente tenha que prestar um pouco mais de atenção para poder passar de fase. Então, são ferramentas que, de alguma forma, vão ter benefícios nesse aspecto cognitivo na nossa atenção, tranquilo? E a gente, entendendo isso, a gente começa a ver aqui as novas tecnologias na educação, que são, além de auxiliar no processo de aprendizagem, na comunicação e ampliação de visão do aluno em relação ao mundo, a tecnologia ganha um espaço crescente no processo educacional, visto que ela permite o acesso a novo conhecimento de forma quase que instantânea. Mais um benefício da tecnologia inserida no nosso contexto de aprendizagem. É um aprendizagem muito mais instantâneo, muito mais rápido. Eu não tenho que sair, me movimentar, localizar em uma enciclopédia Barça, talvez você nem sabe o que é isso, mas é um lugar de pesquisa físico e você consegue acessar rapidamente pelo meio da tecnologia e aí consegue dinamizar aquele aprendizagem um pouco mais rápido. Então vejo que a ferramenta tecnológica ela pode ser benéfica. O lance é saber utilizar. E aí, sabendo utilizar, a gente consegue já fazer esse direcionamento para aprendizado. Por exemplo, é muito corriqueiro na internet perguntinhas como essa que está na tela, que desenvolve o aspecto do raciocínio lógico. Raciocinar significa usar a razão ou uma sequência de juízos para chegar a alguma conclusão ou descoberta. Parece simples assim, mas não é. Raciocínio lógico é uma organização de raciocínios que nos permite, de acordo com determinadas normas, chegar a uma conclusão ou resolver um problema. Então, normalmente, essa daí é uma perguntinha, daqui a pouco a gente vai responder porque a gente mostra aqui o resultado. Dinâmicas de pergunta em que a gente tem que pensar. E o próprio jogar é essa dinâmica em que eu tenho que criar estratégias. O xadrez é uma ferramenta de raciocínio lógico em que eu tenho que analisar os movimentos, prever movimentos e identificar padrões em que eu possa executá-los. Assim como essas perguntas que são desse universo tecnológico. E aí, para não dizer que eu não respondi, vamos lá. Primeira linha, temos 3 flores que vão ser igual a 6, então 3x é igual a 60, 60, o 3 passa para o outro lado dividindo, e aí eu sei que cada florzinha dessa vale 20, porque eu já fiz, eu tenho gabarito, né? Então vamos lá. Temos o girassol na segunda linha, sabendo que a flor rosa vale 20, 2 flores vermelhas, 10 menos 30, 30 menos 20 sobra 10, 10 dividido por 2, porque são 2 girassóis, cada girassol vale 5, vai dar certo, vamos lá. Depois temos o trevo, que a gente vai eliminar o girassol, que a gente já sabe que é 5, então 5 menos 41 menos 5
dá 36, 36 dividido para 3 dá 12, e aí vem o pulo do gato. Um girassol que vale 5, mais uma florzinha que vale 20, daria 25, certo? Certo, mas a gente sabe que a gente começa pela multiplicação. Veja que são todas instruções que a gente aprende em matemática. A gente vê que a educação física ela faz parte da área de linguagem. Mas lembra que no começo da aula, nossa primeira aula, a gente mencionou que o Enem é um conhecimento interdisciplinar, ele quer o conhecimento do todo. Então vejo que é importante fazer esse raciocínio, esse pensar, esse desenvolver. Então a gente tem que começar pela multiplicação. E para começar pela multiplicação, a gente tem que utilizar o 20 vezes o trevo. E o trevo, supostamente, se você observou ali, supostamente era para valer 12. Porém, quem vale 12 é um trevo de 4 folhas. Esse da pergunta final é um trevo de 3 folhas e você tem que descobrir quanto vale cada folhinha, e eu já sei que cada folhinha vale 3, então é 3 vezes 20, que é igual a um monte, e um monte, 3 vezes 3, que dá 9, 9 vezes 20, que dá 180, mais 5 do girassol, resposta C, 185. Meu Deus, eu estou muito bom de matemática, o professor vai ter orgulho de mim. Carlos, é nóis, viu? Beleza? Mas enfim, e aí você, professor, mas isso daí não cai no Enem, eu nunca vi uma flor no Enem. Pois você já viu Minecraft no Enem? Pois cai sim, ó. Aí temos uma questão do Enem, temos aí o comando inicial, temos a imagem, e aí a gente compreendendo já a dinâmica de responder, a gente já vai direto para o comando, ó. Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. O formato de peças capaz de completar o cubo 4x4x4 é... Então vejam ali, ó, foi empilhado a base. Em cima da base foi colocada uma segunda etapa. Na segunda etapa foi colocada a terceira etapa. Veja que a terceira etapa está meia incompleta. E aí a última etapa foi colocada que está mais incompleta ainda e formou um blocão. Porém, eles querem uma peça que se encaixe naquele bloco e forme um cubo. Pensa que é quase formar um cubo mágico. Então, qual é o encaixe que precisa? Veja que isso aqui é só uma questão visual e de dimensão em que você tem que encaixar uma peça. Na minha época se chamava Tetris, vocês chamam de Minecraft e tá tudo bem. E aí no comando tem lá a informação, que é um jogo virtual, que auxilia no desenvolvimento de conhecimentos relacionados ao espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos ou até naves espaciais, tudo em escala real através de empilhamento de cubo. Um jogador deseja construir um cubo de dimensões e empilhou. Então vejam que a prática do jogar pode ser banal. Isso aqui nunca vai cair. Mas vejam que o conhecimento que por detrás está inserido ali, né? A gente consegue ter essa vivência, a gente pode utilizar isso em uma questão, porque vai cobrar a vida real. E aqui ele só quer saber o aspecto matemático, né? Espacial. Qual é o encaixe? Então vamos lá. A imagem é esse blocão. Qual dessas alternativas aqui se encaixam perfeitamente naquele blocão? Como eu tenho um gabarito, eu vou deixar 5 segundos para você pensar. Por favor, produção, time na tela. Pensa. Tic-tac, tic-tac. Vou pensando, mas professor, faz silêncio que eu quero me concentrar, pois acabou o tempo. Se você não se concentrou, paciência, porque a resposta está muito fácil. É o bloco A. Ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Tá ali, ó. Tá faltando, tem 2 pecinhas ali em cima e 2 na parte lateral inferior que se encaixa perfeitamente naquela composição. Então era só uma questão de observar, identificar e analisar. E observando, identificando e analisando, eu só tenho que falar de algumas atenções que a gente tem que ter, ó, que é o uso excessivo de jogos eletrônicos, podem afetar os aspectos físicos, sociais, comportamentais, mas o lance é divertir-se com parcimônia. É entender que ele é uma ferramenta benéfica, aspecto racional, cognitivo e tudo mais, a depender de como ele pode ser utilizado, é uma ferramenta positiva e pode ser sim também de aprendizagem física, tá? Porque a gente pode fazer essa adaptação, essa atualização devido à modernidade. A gente tem mais uma questão aqui adaptada que vocês podem estar com mais calma, acessando a plataforma, identificando ela certinho e respondendo. E para não dizer que eu sou legal, vou deixar vocês pausarem, como a gente não tem mais tempo. Eu dou só o gabarito para vocês porque eu sou legal, para vocês não ficarem aí confusos, mas de forma geral era só analisar as informações, porque eram apenas afirmativas que todas estão corretas.
relacionadas a tudo que a gente mencionou, beleza? Tranquilo? Por qualquer coisa, acessa a plataforma, aí tem as nossas aulas. Eu fico por aqui porque eu tenho uma partida, então vejo vocês numa próxima. E vamos lá, fofa. É um, é dois, é três. Foi! Vai, vai. Tchau!